Imagine uma cidade onde o som das conversas nas ruas não é o que você espera, onde os aromas que flutuam no ar trazem temperos de uma terra distante. Estamos em São Paulo, mas o ano é 1900, e esta não é a metrópole que conhecemos hoje. É uma cidade que respira, sonha e trabalha com um sotaque inconfundível. Um sotaque que veio do outro lado do Atlântico. Na virada do século, São Paulo havia se transformado em algo extraordinário. Era a maior cidade italiana fora da Itália. Como isso aconteceu? Como um único lugar no Brasil conseguiu atrair tantos corações e esperanças de uma nação inteira? A resposta não está apenas nos livros de história, mas na própria alma da cidade, nas suas ruas de paralelepípedos e nas paredes das fábricas que começavam a surgir. Para entender essa transformação, precisamos voltar um pouco no tempo. O Brasil, recém-saído de um passado colonial e da abolição da escravatura, precisava de braços para mover sua economia. O café era o nosso ouro verde, e as lavouras se expandiam em um ritmo alucinante. Do outro lado do oceano, a Itália passava por um período de unificação conturbado, com pobreza e falta de oportunidades no campo. Foi o encontro perfeito entre a necessidade e o sonho. Milhares de famílias italianas olharam para os cartazes que prometiam uma nova vida na América. La América, como diziam. Eles não buscavam apenas trabalho, buscavam um futuro. E São Paulo era a porta de entrada para esse futuro. A viagem era longa e árdua, navios a vapor superlotados, cruzando o oceano por semanas. A saudade da terra natal, a nostalgia, era uma bagagem que não podia ser deixada para trás. Mas a esperança era o motor que os movia. Ao desembarcarem em Santos e subirem a Serra do Mar, esses imigrantes encontravam uma cidade em plena ebulição. São Paulo deixava de ser uma vila provinciana para se tornar um canteiro de obras. A riqueza do café financiava a construção de ferrovias, indústrias e palacetes. E foram as mãos italianas que ergueram grande parte dessa nova paisagem urbana. Eles não se concentraram apenas nas fazendas de café. Muitos permaneceram na capital, formando bairros inteiros que eram verdadeiras extensões da Itália. Bairros como o Brás, a Moca e o Bixiga cresciam com a vida italiana. As cantinas, as festas de santo, os dialetos falados em cada esquina, era como se pequenas cidades italianas tivessem sido transplantadas para o coração de São Paulo. A vida era dura, sem dúvida. O trabalho nas primeiras fábricas têxteis era exaustivo, com jornadas longas e condições difíceis. Mas havia uma força coletiva, um senso de comunidade que os ajudava a superar os desafios. Eles eram como um sistema operacional humano, uma rede de apoio que se instalava e se adaptava a um novo hardware. O Brasil. A influência italiana foi muito além da força de trabalho. Ela moldou a cultura, a culinária, a música e até o nosso jeito de falar. O recheado de algumas regiões de São Paulo, o hábito do pão em todas as refeições, a paixão pelo futebol. Tudo isso tem raízes profundas nessa imigração massiva. Eles trouxeram suas técnicas de construção, seus conhecimentos em artesanato e, principalmente, sua resiliência. Cada tijolo assentado em uma nova fábrica, cada prato de massa servido em uma cantina familiar, era um ato de construção de uma nova identidade. Uma identidade que era, ao mesmo tempo, italiana e profundamente brasileira. Podemos pensar nesses imigrantes como os primeiros programadores sociais da São Paulo moderna. Eles chegaram com um código-fonte cultural, suas tradições e valores, e o adaptaram para rodar em um novo sistema. Passaram por erros e desafios de compatibilidade. A saudade era um fantasma constante, uma dor que ecoava nas canções que cantavam sobre a pátria distante. Mas eles não desistiram. Eles reescreveram suas próprias histórias, linha por linha, com suor e perseverança. Criaram uma nova versão de si mesmos, uma versão que conseguia prosperar naquele ambiente novo e, por vezes, hostil. Essa capacidade de adaptação é uma forma de tecnologia humana. É a habilidade de pegar o que se tem e construir algo novo, maior e mais forte. Hoje, vivemos em um mundo conectado por uma tecnologia que nos parece mágica. Podemos falar com alguém do outro lado do planeta ou acessar informações sobre qualquer período da história. Usamos essa tecnologia para olhar para trás e entender como chegamos até aqui. As mesmas ferramentas que nos conectam globalmente hoje podem nos ajudar a redescobrir as conexões humanas que construíram nossa cidade. Os arquivos digitais, os registros de navios, as fotografias antigas. Tudo isso nos permite revisitar a São Paulo de 1900. Podemos quase ouvir o barulho das carroças, o som das máquinas nas fábricas e as conversas em italiano que enchiam o ar. É fascinante pensar que essa imensa migração, essa rede humana que se formou há mais de um século, foi o que preparou o terreno para a megacidade global que São Paulo é hoje. A diversidade, a capacidade de trabalho, o espírito empreendedor. Tudo isso é parte do legado deixado por aqueles que cruzaram o oceano em busca de um sonho. Eles não apenas construíram prédios, eles construíram o alicerce de uma cultura que celebra a mistura, que encontra força na diversidade e que nunca se esquece de suas raízes. A história desses italianos em São Paulo não é apenas sobre o passado, é sobre o futuro. É uma prova de que a maior tecnologia que possuímos é a nossa capacidade de sonhar, de nos adaptar e de construir juntos. O legado deles está gravado no DNA de São Paulo, está no sabor da pizza de domingo, na arquitetura dos prédios do centro, na energia incansável de uma cidade que nunca para. Ao olharmos para a metrópole de hoje, com seus arranha-céus e sua complexidade, devemos lembrar que tudo começou com a coragem de pessoas comuns que ousaram imaginar uma vida diferente. Eles nos ensinaram que é possível construir um novo mundo, sem esquecer de onde viemos. A história deles é a nossa história. O sonho deles continua vivo em cada um de nós. Eles provaram que com coragem e união, é possível transformar um lugar e ser transformado por ele, criando um futuro que ninguém poderia prever. A história da humanidade é uma história de movimento. Foi assim que construímos São Paulo, tijolinho por tijolinho,
Sonho por sonho. Inscreva-se no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com quem ama a tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.